Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nós estamos de volta aqui no Renologia, dando prosseguimento ao nosso eixo temático de saneamento. E é hora de falar um pouco dos problemas de saúde que o saneamento básico, a falta do saneamento básico traz. E para isso, a gente precisa entrar mais uma vez nos temas relacionados aos grupos de seres vivos, aos reinos, à classificação dos seres vivos. Nós já falamos aqui no Renologia dos vírus, que não são seres vivos, mas ficam vivos. Falamos das bactérias também. E agora é hora de falarmos então dos protistas. Mas antes da gente começar, aquele ritual básico. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like maneiro para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é a hora do estudo. Quando a gente fala dos protistas, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente está falando de um grupo muito amplo de seres vivos, e aí a gente consegue ver esse grupo em constante transformação. A própria classificação desse reino ela é discutida. Tem gente que quer dividir, tem gente que quer manter, e aí fica uma confusão na cabeça de quem está estudando. A gente vai tratar aqui como o reino dos protistas, que você pode encontrar como protista, como protoctista, ou até mesmo em algumas classificações mais antigas como protozoa, mas tá? A gente fala de um único reino. E esse reino, ele é formado agora pela primeira vez por seres eucariontes, ou seja, seres que possuem o seu material genético delimitado por uma membrana nuclear. Esses seres também possuem organelas celulares e podem ser autótrofos ou heterótrofos. Também podem ser unicelulares ou pluricelulares em algumas situações. Aqui também, nesse reino, nós começamos a ver um pouco da reprodução sexuada. A gente tinha até então, como as bactérias, apenas reprodução por bipartição, né, pela mitose. E aqui no caso dos protistas, nós vamos também encontrar esse tipo de reprodução, mas vamos também encontrar a produção de gametas, a fusão desses gametas e a geração de novos seres. Tudo bem? Bem, uma coisa que favoreceu bastante o surgimento dos protistas, né, e essa evolução dos seres procariontes para os seres eucariontes é algo que nós conhecemos como a teoria da endossimbiose. O que significa isso? Significa que uma célula eucarionte, em um determinado momento, fagocitou uma célula procarionte, e em vez de se formar um vacúolo digestivo e aquela célula procarionte ser degradada pelas enzimas e seus nutrientes aproveitados pela célula eucarionte, aquela célula procarionte começou a viver dentro da eucarionte como uma organela. É inclusive dessa forma que acredita-se que os plastos que fazem são as organelas autotróficas, principalmente das plantas, e a mitocôndria, que também está presente aí nos nossos amiguinhos protistas, acredita que é assim que essas organelas surgiram no processo evolutivo. Essa é a teoria da endossimbiose. Então, aquelas organelas antigamente eram seres individuais e daquele momento, a partir daquele momento, tornaram-se então parte de uma célula mais complexa. Isso, inclusive, é reforçado pelo fato dessas organelas possuírem material genético próprio e também delas terem sua multiplicação independente da multiplicação celular, né? Independente da multiplicação da célula eucarionte. Tudo bem? Bem, conhecemos então as características básicas dos protistas. Vamos então ver agora os dois tipos de protistas que nós temos, porque nós vamos dividir este reino em um grupo de seres autótrofos, aqueles que realizam reações químicas, vias metabólicas para produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento, e os seres heterótrofos, aqueles que necessitam consumir a matéria orgânica do ambiente para poder obter energia.
As algas protistas são organismos de fundamental importância. O primeiro ponto disso é que elas dão origem às cadeias alimentares dos ambientes aquáticos, ocupando lá o primeiro nível trófico, que é o nível trófico dos produtores. Se você não lembra disso, estou colocando aqui o card para vocês da nossa aula de cadeia alimentar. Além disso, elas são responsáveis pela produção da maior parte do oxigênio que nós temos na nossa atmosfera. A gente já desmistificou isso há muito tempo atrás, né, que era a ideia de que a Amazônia era o pulmão do mundo. Por quê? Porque apesar da grande quantidade de oxigênio que a floresta produz, ela consome praticamente tudo aquilo que é produzido. Já as algas protistas, que fazem muitas vezes parte do fitoplâncton, elas produzem uma grande quantidade de oxigênio, mas pouco consomem dele. E isso faz com que esse oxigênio seja disponível, né, fique disponibilizado na atmosfera para seres como nós, os seres humanos, consumamos. Tá? Nós temos as algas classificadas em filos, e esses filos vão levar em consideração se elas são uni- ou pluricelulares, se elas têm um ou outro pigmento, se elas possuem afinidade mais com o ambiente marinho, com o ambiente de água doce e por aí vai. Tá? Esses filos são estudados então separadamente e a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. O primeiro deles são as clorófitas, que são as algas verdes de água doce, que podem aí formar colônias, podem inclusive estar como algas pluricelulares, são fáceis de se observar quando a gente tem um aquário e não dá a manutenção direito nele, né? Então elas acabam aí aparecendo e crescendo nos nossos aquários, tá? Então são algas muito conhecidas, bastante tem uma distribuição bastante vasta nos ambientes de água doce. Depois das clorófitas, nós temos as crisófitas, que são as algas douradas, que são capazes também de fazer colônia. Depois das crisófitas, nós temos as dinófitas. E aí muita atenção, porque esse filo em específico, ele participa, né? Ele é responsável por um processo de eutrofização. Se você não lembra o que é eutrofização, estou colocando aqui o card do vídeo sobre poluição, que trata esse assunto, né? Então, as dinófitas estão participantes, né? Elas são responsáveis por um processo de eutrofização conhecido como maré vermelha. O que acontece nesse processo? Quando a gente tem aí uma alteração da água, da temperatura da água dos oceanos, ou então do nível de salinidade, ou então despejo de poluentes nessas águas, a gente tem um favorecimento do crescimento exagerado das dinófitas, que muitas vezes formam aquele tapete da eutrofização. E esse tapete, muitas vezes, nesse caso, tem uma coloração vermelha, porque é uma cor muito comum entre as dinófitas. Por isso o nome maré vermelha. Aí a gente vai encontrar dois problemas. O primeiro é aquele clássico de se tampar a luz do sol e não permitir que o fitoplâncton consiga utilizar essa luz do sol para fazer a fotossíntese. E aí é um problema que gera menos oxigenação, e a gente tem uma grande quantidade de espécies de algas morrendo e por aí vai. E o outro problema é que essas algas em específico produzem toxinas, e essas toxinas elas acabam se difundindo pelas águas dos oceanos e aí trazem uma mortandade muito grande da vida marinha, sendo extremamente perigosas e causando um desequilíbrio ambiental bastante significativo. Então esse é o fenômeno da maré vermelha, que é um fenômeno causado pelas dinófitas. Além delas, nós também temos as euglenófitas, que têm aí uma particularidade. Elas são autótrofas, como as demais algas, mas também podem consumir matéria orgânica do ambiente. Então elas também são heterótrofas. É basicamente um motorflex que funciona tanto a álcool quanto a gasolina, tá? As euglenófitas são um motorflex da biologia. Essas algas, elas são móveis, possuem flagelo para locomoção, são unicelulares e são muito facilmente encontradas em água doce.
Depois delas, nós temos as faófitas, que são as algas pardas, muito comuns, inclusive no Brasil. São algas pluricelulares, podem aí atingir 60, 70 centímetros de extensão, e aí tem a sua importância nos ecossistemas, principalmente do nosso litoral, tá? E por fim, as rodófitas, que são algas exclusivamente marinhas e multicelulares. Então a gente percebe que existe uma variedade muito grande de algas e elas são fundamentais para toda a manutenção da vida do nosso planeta, seja dando origem às cadeias alimentares, né, sendo o primeiro nível trófico das cadeias alimentares nos ambientes aquáticos, seja produzindo o oxigênio que a gente respira. E por esse motivo é importantíssimo que nós cuidemos dos nossos oceanos. Tá? E aí eu estou falando da questão do esgoto que é lançado neles, eu estou falando da questão do todo lixo que vai parar nos oceanos. E aí é fácil, se você der um Google, você vai achar aquela ilha de plástico, né, enorme, que vaga aí, se eu não me engano, no Pacífico, e também, né, outras questões, como a questão das manchas de óleo e por aí vai, tá? Então, os oceanos, a manutenção dos oceanos, ela é fundamental para a manutenção de toda a vida no planeta Terra, tudo bem? Bem, vamos agora passar para os protozoários, os seres heterótrofos dos protistas. Os protozoários, a exemplo das algas, podem se multiplicar por bipartição, né, a reprodução assexuada, e também podem fazer, em alguns casos, gametas que vão fazer a fusão, e aí temos um caso de reprodução sexuada. Mas existem dois processos dos protozoários que a gente tem, né, que a gente já viu nas bactérias. O primeiro desses processos é o processo de conjugação. Nas bactérias, a gente tinha a conjugação bacteriana, que trocava informações genéticas, né, os plasmídios trocavam essas informações genéticas para aumentar a variabilidade genética do meio e, com isso, fortalecer aquela população. No caso dos protozoários, nós temos um processo, inclusive, de mesmo nome, também é conjugação, e a gente vai ter aí a troca de material genético entre duas células para poder variar geneticamente aquele grupo. E outro processo, que aqui no caso vai mudar de nome, nas bactérias nós tínhamos a esporulação, a formação de esporos bacterianos, que eram estruturas de resistência a condições adversas do meio, e aqui no caso a gente vai chamar de cisto. O cisto protista, o cisto formado pelo protozoário, nada mais nada menos que é uma forma de esporulação semelhante àquilo que a gente tem com as bactérias, tá? Ele vai ter uma perda hídrica, vai reduzir o volume celular e vai criar também, em sua volta, uma espécie de carapaça mais rígida. Isso vai fazer com que ele consiga se proteger das adversidades do meio e no momento que essas adversidades acabam e o meio começa a ter condições normais, ele volta a sua célula ao normal e segue a sua vida tranquilamente. Nós vamos encontrar os protozoários tanto com vida livre, ou seja, dispersos no meio, também vamos encontrá-los como mutualismo, né, como reações de mutualismo, fazendo reações de mutualismo, que é o caso, por exemplo, dos protozoários que habitam os intestinos dos cupins e fazem com que os cupins consigam quebrar toda aquela matéria orgânica da madeira, principalmente a celulose, e dela extrair aí a sua energia. E também vamos encontrar, que é o que vai nos interessar bastante, os protozoários parasitas. E são aqueles que muitas vezes estão envolvidos com a falta do saneamento básico. Para a gente poder melhor entender os protozoários, nós dividimos eles em 4 grupos. Só que diferente do que a gente viu com as algas, que nós dividimos em filos, aqui nós vamos utilizar grupos de acordo com a forma com que eles se locomovem, com a estrutura locomotora da célula. O primeiro desses grupos é o grupo Rhizópoda, que possui
como estrutura locomotora, os pseudópodes. Pseudópodes é uma palavra que vem do grego e significa falso pé. Tá? Os pseudópodes são projeções da membrana plasmática, então ela se projeta e faz com que ele ande. É basicamente como se a gente estivesse fazendo um movimento de remar. Tá? A gente já viu isso, inclusive, porque é esse o mesmo processo que os neutrófilos segmentados utilizam para poder fagocitar um antígeno no nosso sangue. Tá? Os pseudópodes dos protozoários atuam na maneira locomotora e também atuam, como acontece nos neutrófilos, para a alimentação, englobando aí o alimento e o fagocitando. Os risópodas mais famosos, né, o maior exemplo de risópoda que a gente tem é a ameba, né, o grupo todo dos amebídeos. As amebas, elas são células que não possuem forma definida, então são bastante flexíveis, tá? E conseguem aí se locomover por essas projeções e se alimentar por essas projeções da membrana. Tanto é, né, que aquele brinquedinho, né, a amoeba, ela não tem esse nome, né? Ele não tem esse nome à toa. Chama amoeba porque é uma massa gelatinosa e onde você jogar, do jeito que você jogar, ela fica, né? Ou seja, a amoeba, ela literalmente não tem forma definida como a ameba. Por isso mesmo o nome. A segunda classe que nós temos, né, o segundo grupo, né, classe não grupo, que nós temos de protozoários, são os protozoários ciliados, no qual a gente vai destacar o paramécio, que é um protozoário de vida livre. Os ciliados possuem toda a sua extensão, né, da célula, cílios que pulsam e fazem com que ele possa se locomover. E até se locomove bem rápido, para ser bem sincero, tá? Os cílios, eles não são só utilizados para isso, como eles também são utilizados para a alimentação. O terceiro grupo são os protozoários flagelados, que, como o nome já diz, possuem como estrutura locomotora o flagelo. A gente tem aí, inclusive, como principal exemplo, o Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, tá? Os flagelados possuem, então, os flagelos para sua locomoção e muitas vezes também utilizam esse flagelo para poder capturar o seu alimento. E, por fim, os esporozoários, que são protozoários que não possuem estrutura de locomoção. Nós temos aí o Plasmodium, que é o agente causador da malária, como um dos exemplos, e também o Toxoplasma, causador da toxoplasmose, como um outro exemplo. No próximo vídeo, nós voltaremos a falar dos protozoários, falaremos das doenças causadas por ele, e aí também vamos fazer uma ligação direta com a falta do saneamento básico. Então é importante a gente pensar nesses dois vídeos como algo complementar, tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Lembro a você que toda a imagem que eu produzo aqui eu coloco lá no nosso Instagram, @renologia, sempre com um resuminho para ajudar no seu estudo. Eu deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima.